Você sabe o que é permutação com repetição? Então vem comigo que depois da vinheta falamos sobre isso. E aí, tudo bem com você? Sou a professora Gisele Azevedo e hoje vamos falar de permutação com repetição. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bora para a aula! Bom, primeiro vamos relembrar um pouco o que seria uma permutação, certo? Na permutação, a quantidade de elementos que eu tenho para utilizar é a mesma dos elementos das formas que eu vou fazer, certo? Por exemplo, se eu vou criar, um número, tá? Eu quero um número com 4 algarismos e eu te dou 4 algarismos também para poder fazer, a troca entre esses locais. Então, aí é permutação. Já na combinação e no arranjo, eu tenho mais elementos e menos lugares para colocar esses elementos. Já é uma maneira da gente distinguir essas duas coisas, certo? Agora, dentro da permutação, eu tenho algumas onde alguns elementos são repetidos, certo? E aí, quando eu tenho esses elementos repetidos, eu não posso usar simplesmente a minha fórmula de permutação para elementos distintos, ok? Vamos a um exemplo para a gente poder entender melhor. Quantos anagramas podemos formar com a palavra casa? O anagrama são palavras que vamos formar, só que elas não necessitam de fazer sentido. E essa palavra, ela é formada com a troca de posição de cada uma das letras que a gente tinha, certo? Se a gente fosse resolver esse anagrama e não tivesse a repetição da letra A, tá vendo? A palavra casa repete a letra A. Se eu não tivesse isso, eu ia simplesmente calcular permutação de 4, que é 4 fatorial, certo? Porém, eu não posso fazer simplesmente isso. Por quê? Porque eu tenho duas letras repetindo. E com isso eu iria estar dobrando possibilidades, né? Dobrando não, eu estaria fazendo possibilidades a mais, uma vez que as duas são iguais, ok? Perdão. Com letras repetidas. O que eu faço então se a letra está repetida? Reparem que eu tenho duas letras iguais, certo? O A e o A. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, da permutação que eu tinha anteriormente, como se ela não tivesse repetição, eu vou dividir pela quantidade de permutações que eu fiz a mais, tá? Que seria o quê? P de 2. Por que P de 2? Porque tem duas letras A, ok? Então, eu faço em cima a permutação como se eu não tivesse elementos repetidos e abaixo eu divido pela permutação que está sendo feita a mais, ok? Como que eu sei que permutação é essa que vai vir embaixo? Contando quantos elementos eu tenho daquela repetição. Aqui no caso, eu tenho 2 As, então permutação de 2. Aí é só a gente resolver. Olha só. Permutação de 4 elementos é 4 fatorial. Permutação de 2, nós teremos 2 fatorial, ok? Aí a permutação de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Eu deixo o 2 fatorial indicado, dividido por 2 fatorial embaixo. Por que eu deixo indicado? Porque eu corto o 2 fatorial de cima com o 2 fatorial de baixo. Aí sobrou apenas 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Portanto, neste caso, nós teremos 12 anagramas da palavra casa. Bom, agora nós vamos olhar os anagramas da palavra arara. Repara comigo aqui agora que eu tenho duas letras repetindo. Eu tenho a letra A, que se repete 3 vezes, e eu tenho a letra R, que se repete 2 vezes. Então, essas coisas podem acontecer, tá? Mais de uma letra
pode repetir em uma palavra, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a permutação de todos os elementos. Aqui eu tenho 5 letras, então permutação de 5. Embaixo, eu vou fazer para a letra A, permutação de 3. Por quê? Porque eu tenho 3 letras A. Vezes permutação de 2. Por quê? É a permutação do R, que tem 2 letras. Aí nós vamos desenvolver isso aqui fazendo 5 fatorial, 3 fatorial vezes 2 fatorial, que é só a substituição do cálculo aqui das indicações dessas permutações. Agora, nós vamos desenvolver o fatorial de cima até o primeiro fatorial de baixo. Olha só, 3 fatorial com 3 fatorial. Não preciso continuar, porque eu vou cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, ok? Aí a gente faz aqui 5 vezes 4, 20. E fatorial de 2 é o próprio 2, porque é 2 vezes 1, 2. 20 dividido por 2, 10. Bom, então como devemos pensar todas as vezes que eu tiver a permutação com repetição? Tudo isso que a gente falou, tá? A gente vai utilizar na prática. Só que aí a gente tem, né, uma formulazinha para poder lembrar. Mas se a gente lembrar, não precisa lembrar da fórmula. Se eu lembrar que em cima no meu numerador são as permutações como se não tivesse repetição, e abaixo do meu denominador eu vou colocar uma permutação para cada letra que está repetindo com as suas quantidades, eu não preciso necessariamente de me lembrar dessa formulazinha aqui. Vamos entender a fórmula. Permutação de alfa, beta e gama para N, onde o N, tá? São os elementos sem olhar a repetição, tá? O N é onde eu não tenho repetição. É como se eu não tivesse a palavra ou a qualquer permutação sem a repetição. O que vem a ser esse alfa, esse beta e esse gama? São as repetições que podem vir a acontecer, tá? Porque a gente não sabe prever. Por exemplo, no primeiro exemplo, a gente tinha apenas uma letra repetindo. No segundo exemplo, eu já tinha 2 letras repetindo. Então, esse alfa, esse beta e esse gama é justamente, né, essas letras que se repetem, esses termos que vão se repetir nas minhas opções para permutar, certo? Então, em cima, como nós dissemos, é a permutação de todos os elementos sem distinção, sem observar se é repetido ou não. E abaixo, eu vou ter a permutação de alfa vezes a permutação de beta vezes a permutação de gama. Quem é alfa, quem é beta e quem é gama mesmo? São os elementos que se repetem com as quantidades de vezes que eles se repetem. Trazendo aqui para o exemplo do anagrama acima, da arara, o alfa seria 3 e o beta seria 2. Não teríamos o gama porque lá não tem 3 letras repetindo, apenas 2. O meu alfa, 3 quantidades, então eu ia colocar o 3. O meu beta, 2 quantidades, que é o meu R, tá? A gente coloca depois, certinho? Entendido? E assim terminamos mais essa aula. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, certo? Deixe seu like também para nos ajudar. E escreva nos comentários o que você achou desta aula sobre permutação com repetição. E como dizia Galileu, a natureza está escrita em linguagem matemática. Até a próxima e tchau, tchau!